Bom, na aula de hoje, a gente vai finalizar a demonstração do teorema de Hartmann-Grobner, né? E só lembrando, na aula passada, a fim de se demonstrar o teorema de Hartmann-Grobner, a gente introduziu esse teorema que a gente chamou de teorema auxiliar, que é uma versão com mais hipóteses aí do Hartmann-Grobner. A gente dá um pouquinho mais de hipóteses sobre o campo aqui para tentar demonstrar o Hartmann-Grobner para campos com algumas propriedades específicas. Então, a gente vai terminar de demonstrar esse teorema auxiliar e a gente vai ver que é esse teorema auxiliar que demonstra o Hartmann-Grobner, ou seja, a gente consegue adaptar o campo, um campo vetorial geral, que satisfaz as propriedades do teorema de Hartmann-Grobner, para campos que satisfazem as propriedades desse teorema auxiliar. Então, só relembrando, no Hartmann-Grobner a gente tem uma singularidade hiperbólica de f, né? Isso significa que a diferencial, os autovalores, todos os autovalores da diferencial da f nesse ponto, nessa singularidade, possuem parte real distinta de zero, ok? Então, sobre essas hipóteses, a gente quer encontrar uma vizinhança da singularidade e uma vizinhança do zero, no qual o fluxo do meu campo é conjugado com o fluxo da parte linear, né? Ou seja, conjugado com a exponencial, ok? E essa conjugação vale para todo ponto nessa vizinhança e para todo t num intervalo de tempo, onde esse intervalo de tempo é o intervalo maximal da trajetória do campo linear que permanece dentro da vizinhança dada, ok? Tá. Então, o teorema auxiliar, ele modifica um pouquinho esse enunciado e fala o seguinte, ó. Então, eu tomo uma matriz hiperbólica D por D, lembrando que nesse caso, a matriz hiperbólica são matrizes cujos autovalores possuem parte real distinta de zero, né? Então, há uma matriz hiperbólica, delta, um valor positivo aqui, e G, uma função limitada, satisfazendo duas propriedades, G de zero é igual a zero, e ela é Lipschitz, globalmente Lipschitz, tá? Então, a norma da diferença de g de x menos g de y é menor ou igual que delta vezes a norma da diferença de x menos y. Okay? Isso para todo x e y em RD. E daí a gente vai considerar esse campo vetorial aqui, né? Então, AX mais g de x. Tá? Então, a gente tem a parte linear, vamos assim dizer, do campo F, né? Não necessariamente, porque G eventualmente poderia ter alguma coisa linear aqui, mas a gente tem esse A aparecendo explicitamente aqui, né? Então, se delta é suficientemente pequeno, o delta, ou seja, a constante de Lipschitz, né? Então, se G é uma função cuja a constante de Lipschitz é suficientemente pequena, isso significa que existe um delta zero a partir do qual as coisas começam a funcionar, né? Então, para cada x em RD, esse campo F aqui admite uma única trajetória passando por x, então que o seu intervalo maximal de solução é R, né? Então, se esse delta é 1, por exemplo, isso poderia não acontecer. Mas se a gente demonstra que existe um delta zero, então que a partir desse delta zero, essas conclusões acontecem, né? Então, se a hora que você for aplicar esse teorema auxiliar, você conseguir controlar o tamanho desse delta zero, né, e limitar vizinhanças, propriedades, etc., a fim de que esse delta zero você possa tomar ele tão pequeno quanto você queira, então você conseguiria aplicar o teorema auxiliar. É isso que vai acontecer no Hartmann-Grobner. Ok? É o A a gente já demonstrou, fechou? Agora a gente quer demonstrar o B, né? Então, o B fala o seguinte, existe uma única função limitada eta, que satisfaz eta zero igual a zero, tal que essa função h definida como sendo x mais eta de x, uma perturbação da identidade, é um homeomorfismo, e essa h conjuga o fluxo de f com o fluxo do campo linear, né? Para todo t em RD, para todo x em RD e t real. Né? Então aqui a gente não precisa ficar preocupado com o intervalo com o intervalo de solução, porque a gente consegue fazer essa conjugação para todo R. Ok? Beleza, então o item A a gente já demonstrou. O item B, a gente começou a demonstrar na aula passada, e eu vou elencar aqui quais afirmações a gente já demonstrou e estruturar novamente
a demonstração aqui. Então, primeira coisa que a gente fez foi considerar a decomposição do espaço euclidiano em subespaços estável e instável, né? O ES soma direta com o EU. Lembrando que o ES é o conjunto dos pontos no RD que ao aplicar a exponencial e elevado a AT, né, nesse ponto, isso vai para zero quando t vai para infinito. Tá? E o espaço instável é a mesma coisa, só que vai para zero com t indo para menos infinito. Ok? Então, essas são as definições de espaço estável e instável. É para o fluxo do linear, tá? A gente usa essa matriz A aqui para fazer essa decomposição, tá? Esses espaços estável e estável, na próxima aula a gente vai generalizar eles para as variedades estáveis, para as variedades estável e instável de um ponto, de uma singularidade hiperbólica. Tá? Daí sim vai ser para o campo. Agora, por enquanto, esse espaço estável e instável está definido para a matriz, para a parte linear. Tá? E a gente também introduziu essas projeções, né, que são as projeções canônicas aqui do RD no espaço estável e do RD no espaço instável. E a gente afirmou que ela satisfaz, essas projeções satisfazem essas propriedades aqui. Então, o PS de EA tal chapéu é menor ou igual que K e menos Mi tal chapéu, onde K e Mi são constantes positivas, e a projeção na parte instável do E menos AT tal chapéu é menor que K e menos Mi tal chapéu. Beleza, então essas propriedades são satisfeitas por essas projeções e exponencial. A gente introduziu esse conjunto B caligráfico aqui, que é o conjunto das funções de RD em RD que são contínuas, limitadas e que zeram na origem, é o conjunto onde a gente está trabalhando. Esse conjunto, ele é um espaço métrico completo ao considerar essa métrica aqui, né? Então, a distância de xi1 a xi2 é o sup das normas das diferenças aqui, isso aqui está bem definido, porque cada uma das funções é limitada. E introduzimos esse operador em B caligráfico, né? Enfim, a gente definiu ele e depois demonstrou que está bem definido, né? Então, que é a integral de zero a infinito, de uma projeção na parte estável, de uma composição aqui entre o fluxo linear, o xi, o fluxo linear com tempo negativo, etc. Né? Então, introduzimos, a gente discutiu bastante já esse operador na aula passada, e vimos também que ele pode ser escrito dessa forma aqui, onde, nesse caso, eu introduzo um parâmetro t aqui, que não depende de fato da função da xi nem da x, mas é um parâmetro auxiliar que a gente viu que ajudou a gente em diversas situações a cancelar e simplificar as expressões, ok? Então, a primeira afirmação que a gente provou é que essa função g, que ela de fato está bem definida, como tem uma integral imprópria, né, uma integral de zero a infinito, eu tenho que verificar que essas coisas convergem. Né? Então, a gente verificou que é limitado, tudo certinho. E que a imagem da B caligráfico pela G está contida em B caligráfico. Então, a G pode ser visto como um operador aí, não linear de B caligráfico a B caligráfico. A afirmação 2 que a gente demonstrou é que, dado um psi nesse B caligráfico, IH definido dessa forma aqui, perturbação da identidade, se o Gzão aplicado no Gzinho de xi for igual a xi, então essa curva aqui, alfa de t igual a h de e a t x, é diferenciável. Tá? Então, a gente demonstrou isso na aula passada. Deixa eu só retomar aqui. Essa afirmação 2 aqui, né? E o Gzinho de xi é o G da x mais que xi de x, né? Então, vamos só relembrar esse cara ali. Gzinho de x, né? O Gzinho que xi de x é igual a G é dado pelo nosso campo, né? De x mais
QC de x. E no caso que a gente está introduzindo essa função h, isso daqui é g de h de x, ok? Então, só para relembrar essa definição aqui. Então, se acontece esse cara aqui, né? G de gzinho de xi é igual a xi, a gente tem, a gente conclui, né, a princípio, que essa função h, essa composição aqui, ela é diferenciável. A importância disso é porque a função h em si, ela não é diferenciável, não está nas hipóteses dela diferenciabilidade, porque ela é dada como esse cara aqui e xi é contínuo, tá? Uma função contínua limitada. Então, essa informação é importante para a gente poder calcular derivadas dessa composição aqui. A afirmação 3, que usa a afirmação 2 fortemente, né, é o seguinte, né, então, dado um xi no B caligráfico, a gente define a H dessa forma, então, Gzão de Gzinho de xi é igual a xi, se e somente se a conjugação acontece, H conjuga o fluxo FT com o fluxo linear EAT, né, então, Gzão de Gzinho de xi é igual a xi, se e somente se, FT de H de x é igual a H de EAT de x, para todo x em RD e t em R. Né? Então, dado essa condição, a gente tem a diferenciabilidade dessa função que a gente pode derivar ela, e foi isso que a gente fez. E dada essa condição de conjugação, que a gente também consegue recuperar essa igualdade. Tá? Beleza, então, nessa afirmação 3, o que a gente fez foi converter o problema de conjugação, né, do nosso campo com fluxo linear num problema de ponto fixo. Né, um problema de ponto fixo. Porque se eu defino esse cara aqui como, sei lá, um H de xi, né, o que eu estou procurando de fato são pontos fixos dessa aplicação H. Né? Eu quero demonstrar que existe xi, ok, H de xi é igual a xi. Né? E a gente viu que essa é uma condição para que a conjugação aconteça por meio dessa função. Mas eu ainda preciso mostrar que ela é um homeomorfismo, tá? Então, eu vou demonstrar primeiro a conjugação, que a gente não chama de conjugação porque a gente não tem que H a princípio é um homeomorfismo, mas é uma função H que vai satisfazer essa propriedade. E depois eu vou usar isso para concluir que H é um homeomorfismo de fato. Função contínua, cuja inversível, cuja inversa é contínua também. Beleza, então vamos demonstrar agora a afirmação 4. Tá? A afirmação 4 fala o seguinte, ó. Existe um delta positivo, tal que, se delta está entre 0 e delta 0, lembrando que o delta é a constante de Lipschitz, né? Então, existe uma única função eta, em B caligráfico, satisfazendo G de Gzinho de eta igual a eta, tá? Então, é o seguinte, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Esse delta aqui está fixo, se eu quero variar o delta, para cada delta existiria um eta diferente, mas a gente não vai precisar variar o delta. Só preciso poder diminuir ele e, para algum momento, passa a existir uma única função satisfazendo essa propriedade, tá? Então, aqui eu não tenho interesse em variar o meu delta. Existe um delta zero aqui, então aqui, se eu fixo um outro delta dentro desse intervalo, então vai existir uma única função eta. Se eu, eventualmente, quiser variar o meu delta, então eu tenho que mudar um pouquinho a afirmação, né? Para cada delta vai existir um eta diferente. Cuidado com essa unicidade. Mas não tem interesse em fazer o delta variar. Eu vou fixar o delta na hora que estiver demonstrando o Hartmann-Grobner, né? Então, para um delta fixo dentro desse intervalo, esse delta zero vai ficar bem caracterizado, então vai existir uma única função eta satisfazendo essa propriedade aqui. Ok. Então, para demonstrar essa propriedade, eu vou fazer essa afirmação, eu vou fazer exatamente o que eu comentei aqui. Eu vou definir uma função h, né, de B caligráfico a B caligráfico dessa forma aqui, ó. H de xi é gzão de gzinho de xi, tá? A gente já viu que o gzinho de xi pertence a B caligráfico, o gzão é um operador em B caligráfico, ou seja, pega pontos em B caligráfico e leva em B caligráfico. Então, essa função h ela fica bem definida como sendo uma função de B caligráfico a B caligráfico. O que a gente vai demonstrar aqui, como a gente quer a unicidade do ponto fixo, é que h de fato é uma contração, tá bom? Então, vamos lá. Então, para ver que é uma contração que se 1, né? Então, eu vou calcular essa diferença aqui, depois a gente tira o sub xi.
Então, H de xi1 de x menos H de xi2 de x, claro aqui para xi1 e xi2 pertencente ao B caligráfico, né? Esse cara aqui é a norma da diferença de G de xi1 de x, G de xi2 de x, ok? Por definição. Então, aqui eu vou aplicar, eu já vou aplicar a definição da G, tá? Aqui eu vou usar essa primeira definição aqui, né? Eu já vou aplicar ela, como tem uma diferença, eu vou aplicar essa definição e já vou calcular as desigualdades, tá? Então, esse cara aqui vai ficar menor ou igual, que é integral de 0 a infinito dessa projeção aqui, né? PS EAT, multiplicado pela norma dessa diferença. G de xi1 de E menos a tal, x menos G de xi2 de E menos a tal, x de tal. Da onde vem esse cara aqui? Vem justamente desse pedaço aqui da definição da G, tá? Na hora que eu calculo a diferença, eu consigo colocar essa projeção com a exponencial em fator comum, e aqui vai ficar G de xi. Então, vai ficar essa diferença. Mesma coisa para a parte que envolve a projeção no espaço instável, tá? Então, eu coloco a projeção no espaço instável vezes aplicado na exponencial em evidência, né? Passo a norma em todo mundo aqui e multiplico pela norma da diferença do Z de xi1 menos do G de xi2. Aqui muda o sinal da potência, aqui também. Então, agora eu posso usar exatamente essa desigualdade aqui, né? Tá nos moldes, né? O PS de E a tal é menor ou igual que esse cara aqui, e o PU de E menos a tal é menor ou igual que esse cara aqui. Então, aqui aparece nos moldes que eu posso aplicar a desigualdade, né? Então, esse cara aqui é menor que K menos mi tal vezes essa diferença, e aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, o que muda aqui é essa potência. É o sinal da potência, que aparece menos a tal, e aqui fica mais a tal. Só que a gente observa o seguinte, ó. Esse cara aqui, que é o que está aparecendo aqui dentro, por exemplo, né? A diferença, né? De Gxi1 de E a tal menos G de Xi2 de E a tal, independente do tal, isso aqui é menor ou igual que delta vezes que xi1 de E a tal x menos xi2 de E a tal y. O que eu estou usando aqui é a propriedade da função g ser Lipschitz, tá? Delta Lipschitz. Na hora que eu aplico, a definição da g de xi, então vai ficar o quê? Esse cara aqui mais a g dele mesmo, menos esse cara aqui, que vai cortar com o que vai sair daqui, menos a G desse cara aqui. Né? Então, vai ficar, no final das contas, essa diferença é G, desculpa, é isso aí, né? Vai ficar a G de xi1 desse cara aqui, desculpa, vai ficar, é isso aí, a G, vamos voltar aqui, para não confundir. Aqui, né? É a G, tá certo. A G da x mais que si, né? Então, isso daqui fica G de E a tal mais que xi1 de E a tal x, menos G de E a tal mais que xi1 de E a tal x. Isso tudo dentro do argumento da G, né? Aplico a propriedade de ser Lipschitz, então, o E a tal x vai cortar com o E a tal x, e vai ficar só a diferença dos quicis, né? A G desaparece, aparece esse delta aqui. E esse cara aqui, tomando o sup, né? Esse cara aqui é menor ou igual que a distância entre xi1 e xi2, tal como a gente introduziu o conceito, a definição da distância aí entre xi1 e xi2, né? Isso daqui vale para todo tal, inclusive para tal, inclusive para menos a tal e mais a tal. Então a gente consegue estimar tanto esse cara quanto esse cara aqui numa mesma constante, que depende só do xi1 e xi2. Então, a gente tem
que a norma da diferença de h de x1 de x menos h de x2 de x vai ser menor ou igual que a soma dessas integrais são as mesmas, tá vendo? Porque a diferença que tinha nessas integrais era só o argumento aqui das g's de xi, né? A gente eliminou, colocando a distância, então fica a soma dessas integrais. Coloco em evidência o 2k delta vezes a distância, então vai aparecer essa integral aqui, a gente consegue calcular ela facilmente, fica 1 sobre μ, então esse cara aqui é menor ou igual que 2k delta μ, distância de x1, x2, tá? Tomando sup desse lado aqui, como aqui não depende do x, a gente tem que a distância de h de x1 para h de x2 é menor ou igual que 2k delta dividido por μ vezes a distância de x1, x2, tá? Então é aqui que a gente escolhe o delta, né? Eu posso escolher um delta de 0, de modo que essa constante aqui seja menor do que 1, né? Então, para todo delta menor, estritamente menor do que esse delta zero, o que a gente vai obter aqui é que a h vai ser uma contração, tá? Então, é isso que eu estou falando, ó. Tomando o delta zero igual a μ dividido por 2k, segue que delta menor que delta zero implica que h é contração em B caligráfico, né? Então, para cada delta fixo, a gente tem que h é contração se delta for menor do que delta zero. E, portanto, vai existir um único eta em B caligráfico, tal que h de eta é igual a eta, tá? A gente conclui a existência aí desse ponto fixo, né? Ou seja, a existência de um único eta satisfazendo essa igualdade e, portanto, pela afirmação 3, a gente já tem essa conjugação entre f de t e o fluxo do campo linear, ok? Muito bem. Então, agora o que falta a gente demonstrar para concluir o teorema auxiliar é que a H, definida como sendo essa perturbação da identidade x mais eta de x, é de fato um homeomorfismo. Então, seja eta pertencente a B caligráfico, o ponto fixo da afirmação 4, né? Então, h de x, definido como sendo x mais eta de x, é, de fato, um homeomorfismo, né? Então, eu vou mostrar que ele é sobrejetor, que ele é injetor e que a inversa dele é contínua. Então, a gente vai usar uns resultados aqui para garantir essas propriedades, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai demonstrar é a sobrejetividade, né? Então, vou pegar um ponto y no RD, Rn aqui é RD, e vou concluir, e vou encontrar um x no RD, tal que h de x vai ser igual a y, tá? Então, para isso, a gente vai usar o teorema do ponto fixo de Brouwer, né? Então, o que ele fala? Seja B uma bola fechada em RD, uma bola fechada qualquer, né? Isso aqui dá para generalizar também para conjuntos convexos, etc. Mas vamos ficar aqui na bola, que é o que a gente vai usar. Então, seja B uma bola fechada em RD, toda função contínua f de B em B admite um ponto fixo, tá? Então, isso existe x pertencente a B, então que f de x é igual a x. Tá? Então, isso daqui é o teorema do ponto fixo de Brouwer, né? Toda função contínua f da bola, na mesma bola, admite um ponto fixo. Então, vamos lá. Vamos tomar y como sendo um ponto qualquer em RD, tá? E eu vou buscar, né, agora eu quero encontrar alguém no meu domínio, tal que h desse alguém no domínio é igual a y, tá? Então, eu vou procurar pontos no meu domínio da seguinte forma, ó, x igual a z mais y. O y está fixado, que é o cara que está no contradomínio, fixei ele, e vou procurar elementos do meu domínio dessa forma aqui, z mais y. Então, o que eu estou procurando, na verdade, são z's, né? Então, para pontos x definido dessa forma, a gente tem o seguinte, ó, h de x é igual a y, c somente c, aplica a definição aqui de h, então vai ficar x mais eta de x igual a y, aplico agora a definição de x, né? Então, c somente c,
z mais y mais eta de z mais y é igual a y. Corto y desse lado, y desse lado. Então, isso daqui é equivalente a encontrar z's, tá ok? Z é igual a menos eta de z mais y. Tá? Então, como o y está fixado, a gente consegue procurar esse z, esse elemento z, como ponto fixo de uma função. Tá? Então, a conclusão daqui de cima é, dado y pertencente a RD, não sei o que eu estou colocando RN aqui. Então, dado y pertencente a RD, essa equação aqui, né, h de x igual a y, admite solução do tipo x igual a z mais y, C e somente C, Z é igual a menos eta de Z mais Y. Então, vamos considerar essa bola aqui, ó. A bola B vai ser o quê? O fecho da bola de raio norma de eta, tá? A norma sup aí que a gente definiu em daquele gráfico, né? Centrada em zero, tá? Então, é o fecho dessa bola aqui, com a bola fechada. E eu vou definir f, essa funçãozinha aqui, de B em B, justamente por esse cara aqui, ó. F de Z é igual a menos eta de Y mais Z. Y está fixo, importante, isso é importante. Então, isso aqui é uma função em Z, tá? Então, é claro, né, que essa aplicação aqui é uma aplicação de B em B, né? Porque eu posso tomar, ela está definida para pontos em B, porque na verdade ela está definida para pontos em RD, né, em particular para B, e a imagem dela está em B. Né? Por que a imagem dela está em B? Porque a hora que eu calculo a norma desse cara aqui, vai ficar a norma de eta, que é menor ou igual que a própria norma de eta, na verdade, igual à norma de eta. Então, isso daqui é de fato uma função que sai de B em B. Então, existe, né? Existe, do teorema do ponto fixo de Brouwer, existe um ponto z de y em B, tal que z de y é igual a f de z de y, que é igual a menos eta de z de y, né? Então, se eu tomo, né, já encontrei o z, então eu vou escolher o meu x de y como sendo esse ponto aqui, ó, esse elemento, z de y mais y. E pelo que a gente já observou aqui em cima, eu sei que h de x de y vai ser igual a y. Então, demonstrei a sobrejetividade. Para um y no meu contradomínio, encontrei, utilizando o teorema do ponto fixo de Brouwer, um x no meu domínio, tal que h desse x é igual a y. Vamos demonstrar agora a injetividade dessa função aqui. Então, para demonstrar a injetividade dessa função, a gente utiliza esse exercício aqui, que eu vou dar uma ideia da demonstração dele, mas eu vou deixar para vocês pensarem com calma, né? Então, o exercício é o seguinte. Na verdade, a gente já discutiu coisas similares aqui. Então, seja A uma matriz N por N hiperbólica, e sejam EU e ES os subespaços instável e estável do campo linear x' igual a AX, respectivamente, né? Então, o resultado que eu tenho é o seguinte, é meio que o contrário do resultado da definição dos espaços estável e instável, tá? Então, no espaço estável, eu sei que EAT vezes um elemento do espaço estável vai para zero quando T vai para infinito, né? Então, aqui eu estou falando o contrário, o que deve acontecer quando T vai para menos infinito, né? Então, o limite da norma de EATx para T indo para menos infinito tem que divergir, tem que ir para infinito para todo x elemento no espaço estável menos a origem, claro. Tá? E o mesmo acontece com o espaço instável, né? Então, se eu pego um elemento do espaço instável, que não é a origem, e calculo esse limite aqui, né? Ou seja, o limite da norma de EATx para T indo para mais infinito, esse cara aqui também vai para mais infinito. Tá? Então, lembrando, a definição do espaço estável, esse cara aqui vai para zero para T indo para menos infinito. Então, o que eu estou falando é que para T indo para mais infinito, ele está divergindo. Então, é aquilo que a gente espera, né? Dos espaços estáveis. Por exemplo, esse cara aqui é o espaço estável, eu pego um pontinho no espaço estável, para T indo para mais infinito, ele vem para a origem,
só que para t indo para menos infinito, ele deveria divergir. Ele diverge. Isso que a gente quer demonstrar aqui. E para o espaço instável, a mesma coisa. Né? Então, pega um ponto no espaço instável, para tempo passado, ele vai para a origem. Né? O fluxo tende para a origem. Mas para tempo futuro, por isso que chama instável, ele diverge. Tá bom? Beleza, né? Então, como é a ideia? A ideia para demonstrar isso a gente já rabiscou aqui, e é o seguinte, né? Então pega um x pertencente, por exemplo, ao espaço estável menos a origem, e a gente sabe esse cara aqui, ó, a norma de x é igual a e at vezes e menos at, isso aqui da identidade, vezes o x, tá? Então, esse cara aqui, observe o seguinte, né? Esse cara aqui, ó, é o elemento do espaço estável. E EAT e E menos AT são, o espaço estável são invariantes por esses operadores aqui. Então, o fluxo linear, se eu começo num ponto no espaço estável, não sai do espaço estável. A gente já demonstrou isso, né? Então, esse cara aqui é um elemento do espaço estável. Então, isso daqui a gente pode compor com a projeção do espaço estável, que não muda nada. Né? Pela projeção, PS de um ponto no espaço estável é o próprio ponto. Então, agora a gente aplica desigualdade aqui, ó. PS e AT, E menos AT, X. Ok? Então, o que a gente demonstrou? A gente demonstrou que E menos AT X é maior ou igual que a norma de X dividido pela norma de PS EAT. Né? E agora eu aplico essa desigualdade aqui. Né? Esse cara aqui. Como ele está dividindo, ele vai ficar maior, né? Então, isso aqui vai ser maior ou igual que x dividido por k e menos μt, que é igual a x sobre k e μt. E isso vai para infinito quando t vai para infinito. Mas aqui eu tenho um menos aqui, né? Então, o que eu estou concluindo aqui é que e atx vai para infinito quando t vai para menos infinito. Então, isso daqui a gente já utilizou essa ideia aqui, né? De fazer x igual a um produto aqui, identidade vezes x, né? A diferença é que aqui a gente coloca aí a projeção também. Então, esse argumento demonstra esse exercício aqui, façam, estudem com mais detalhe o outro caso, né? Então, a gente vai usar ele para demonstrar que essa função h aqui, ela de fato é injetora. Então, vamos lá, quero verificar a injetividade, né? Então, vou pegar x e y, aqui está com tudo RD, mas é tudo RN, está com tudo RN, mas é RD, eu não sei, acho que eu comi branco. Então, x e y em RD, eu vou assumir que h de x é igual a h de y e quero verificar que x é igual a y, né? Então, para verificar que x é igual a y, como eu tenho as projeções, eu vou verificar que a projeção no espaço estável de x menos y é igual a zero, e que a projeção no espaço estável no espaço instável de x menos y também é igual a zero, né? Como eu tenho essa decomposição nos espaços estável e instável, eu vou garantir que x tem que ser igual a y, tá? Então, a gente vai usar uma propriedade dinâmica aqui para conseguir obter a injetividade dessa função h. Então, observe, né, que da afirmação 4, a gente já demonstrou que h de EATX é igual a ft de h de x. Isso está demonstrado para todo x e t real, né? Então, observe o que eu tenho aqui, ó. H de EATX é igual a ft de h de x, só que eu estou tomando xy de modo que h de x é igual a h de y, certo?
Então, esse cara aqui, ó, vai ser igual a ft de h de y. Só estou trocando aqui dentro, h de x igual a h de y. E, utilizando novamente a afirmação 3, ou 4, né? Afirmação 4. Eu esqueci o nome da afirmação, né? A4. Ft de h de y é igual a h de atx. Tá? Então, sempre que h de x é igual a de y, o que a gente tem, na verdade, é que h de eatx é igual a h de eaty. Né? Então, tem que coincidir em toda a órbita. Não, se conhece em pontos iniciais, se coincidem em pontos iniciais, coincidem em toda a órbita do campo linear. Né? Ok, então vou aplicar agora a definição de H. Então, H é perturbação de identidade, né? Então vai ficar EATX mais eta de EATX, e o H de EATY vai ficar EATY mais eta de EATY. Ok? Então, juntando exponencial de um lado e etas de outro, o que a gente tem, na verdade, é que EAT aplicado em x menos y é igual a eta de EATY menos eta de EATX. Ok? Então, eu vou comparar o que está acontecendo desse lado e o que está acontecendo desse lado aqui. Então, por um lado, né, lado direito aqui, eta de EATY menos eta de EATX é limitado. Isso aqui é menor ou igual que 2 vezes a norma de eta. Né? Digo desigualdade triangular aqui e a gente consegue essa limitação para todo x, y e t real. Agora eu vou ver o que está acontecendo aqui, com essa exponencial, né? Com o fluxo do campo linear aplicado nesse ponto aqui. Tá? Então, esse cara aqui, ó, EAT x menos y, eu vou decompor esse x menos y na parte estável e na parte instável desse vetor. Né? Então, isso aqui é EAT aplicado na projeção do espaço estável de x menos y, mais a projeção no espaço instável de x menos y. Ok? Então, vamos aplicar a desigualdade triangular inversa aqui 2 vezes. E vamos obter 2 relaçõezinhas aqui. Então, a norma de EAT x menos y é igual a essa norma aqui, né? De EAT PS de x menos y, PU de x menos y. Então, eu posso distribuir esse cara aqui dentro e aplicar a desigualdade triangular inversa, vai aparecer um menos aqui. Né? E daí eu posso escolher onde que eu coloco esse menos. Então, nessa primeira situação, eu estou colocando o EAT PS aqui, distribuir, certo? E eu vou subtrair a outra parte. Então, vai ficar menos a norma de EAT PU, mas a gente já viu na aula passada que EAT comuta com as projeções, tá? Então, isso aqui fica, na verdade, PU EAT x menos y. A gente guarda essa desigualdade aqui e dá um nome para ela. Então, por um lado, a gente tem que a norma de EAT x menos y é maior ou igual que EAT PS de x menos y menos PU EAT de x menos y. Fazendo o mesmo jogo, só que agora colocando um menos no outro lugar, a gente tem algo semelhante aqui. Né? Então, EAT x menos y, EAT PS de x menos y mais PU de x menos y, decomposição de x menos y em espaço estável e instável. E agora o que eu vou fazer é começar com esse cara aqui, né? Então, estou distribuindo aqui EAT PU de x menos y e vou colocar um menos aqui. Né? Então, menos, vou subtrair essa norma aqui. Então, menos PS de EAT x menos y. Aqui, novamente, né? Eu tinha EAT PS, a gente já viu que comuta. Então, PS EAT de x menos y. Perfeito. Então, a gente tem essas duas relações aqui. Né? Satisfaz essas duas relações. A norma da exponencial aplicada em x menos y. Então, vamos ver o que acontece se PS de x menos y for diferente de zero. O que acontece se PS de x menos... Se a projeção de x menos y no espaço estável for diferente de zero. Né? Então, vamos obter aqui uma contradição. Então, eu vou usar segue de 3, né? Eu vou usar essa desigualdade aqui. Eu vou usar 1. Quem é 1? 1 é a propriedade das projeções aqui. Esse aqui é 1, né? Então, eu tenho aqui PS de EAT. Então, o espaço estável, quando eu estou na projeção do estável, eu tenho que ter mais aqui, e no instável eu tenho que ter menos aqui para conseguir essa desigualdade, ok? Então, vamos voltar lá ver o que está acontecendo. Eu vou usar essa relação,
E vou usar o exercício também. O que o exercício está falando? Lembrando, o limite para menos infinito de e até x é igual a infinito para todo mundo no espaço estável. E o limite de e até x para t indo para mais infinito é igual a infinito para todo mundo no espaço instável. É o contrário das definições. Então, vamos ver o que está acontecendo, tá? Então, esse limite aqui, vou calcular o limite para t indo para menos infinito nessa expressão aqui, né? Então, esse limite aqui, para t indo para menos infinito, de e até x menos y é maior ou igual que o limite desse cara aqui, né? Para t indo para menos infinito, de e até ps de x menos y, menos o limite para t indo para menos infinito de pu de e até de x menos y, tá? Então, aqui, esse limite aqui é zero. Por que esse limite é zero? Aqui é onde eu estou usando a desigualdade 1, né? Então, eu posso, aqui o t está indo para menos infinito, eu posso trocar, fazer uma mudança de variável, colocar o t indo para mais infinito e passar o menos aqui para cima, tá? Eu poderia colocar o mais aqui e colocar um menos aqui, né? E aqui eu uso a desigualdade, né? Estável com menos. Então, esse cara aqui é menor ou igual que k e menos μt. Isso vai para zero quando o t vai para mais infinito. Então, esse limite aqui está indo para zero. Beleza. E esse cara aqui está indo para mais infinito pelo exercício, né? Então, eu estou assumindo, né, que ps de x menos y é diferente de zero, então, pelo exercício, esse cara aqui vai para mais infinito. Logo, esse limite aqui é infinito, o que é um absurdo, contraria essa desigualdade aqui, né? Porque esse cara aqui deveria ser limitado, uma vez que ele é igual a essa diferença aqui, certo? Então, por um lado, a gente obtém limitação, e por outro lado, se o ps de x menos y for diferente de zero, a gente obtém uma ilimitação, né? Esse cara aqui diverge. Então, absurdo. Essa projeção aqui tem que ser zero. E a mesma coisa vale para projeção no espaço instável. A gente consegue utilizar agora, ao invés de 3, utilizar a relação 4 e obter também que, nesse caso, esse limite agora para t indo para mais infinito, iria para mais infinito. O que também contraria o fato desse cara aqui ser limitado. Tá? Então, ambas situações contrariam 2, o que significa que tanto a projeção no espaço instável de x menos y, quanto a projeção de x menos y no espaço instável, elas têm que ser zero. Tá? Então, a única possibilidade é que x menos y é igual a zero, ou seja, x é igual a y. Tá? Então, a gente obtém a propriedade de que H é injetor, né? H de x igual a H de y implica que x é igual a y. Agora, o fato de H-1 ser contínua segue diretamente de um teorema aqui, da topologia, que é chamado em alguns lugares de teorema da invariância do domínio, né? Então, o teorema fala o seguinte: seja U um aberto em Rd, e H uma função de U em Rn, uma função contínua e injetiva, tá? Então, no nosso caso, a nossa função H, ela é contínua, ela é injetiva, a gente já viu isso. E a conclusão aqui é o seguinte, ó, então, V igual a H de U é aberto, em Rn, e H de U em V é um homeomorfismo, ou seja, admite uma inversa contínua. Só que daí, essa inversa vai ser contínua em V, né, que é a imagem de U por H. Então, a gente já demonstrou que a nossa função é sobrejetora. Né? Então, a imagem dela é todo RD. Então, a gente obtém aqui, do teorema da invariância do domínio aqui, que H-1 é contínua. Ela é inversível por ser sobrejetora, e a inversa dela é contínua. Então, aqui a gente finaliza a demonstração do teorema auxiliar. Professor, nesse teorema é Rn mesmo? Só para conferir. Não, nesse teorema é RD. Tudo é RD. Tudo N igual a D. Aqui é menos de quando não é, né? É RD também. Porque o U está em RD, né? Então o contradomínio tem que ser RD. Professor.
Oi, Andrei. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais demorada. Então, tipo, se você estiver atrapalhando, por favor, avisa, tá? Pode fazer. Então, se eu não entendi o teu auxiliar errado, ele implica que se você deformar um campo linear por uma deformação suficientemente pequena, então Controlado, você, vamos dizer assim, né? é, então você vai conseguir necessariamente que as órbitas de um vão em órbitas de outro por uma deformação limitada, certo? Exato. Que a condição sobre o átomo ser limitado, isso parece ser bem importante. Uhum. Eu tava pensando, tava discutindo com o Fernando esses dias, eu estava tentando pensar em uns exemplos para isso, e eu pensei em um campo em que parece que isso não é verdade. Você poderia me ajudar a entender por que vale o teorema nesse caso? A gente pode discutir, claro. Então, eu tava pensando no, tipo, se você pegasse A igual a x entidade mesmo, certo? Então, xy, tipo, ax igual a x, certo? Sim. E pegar a deformação g igual a alguma constante extremamente bem pequena, vezes seno quadrado de x, certo? Seno ao quadrado de x. Tá. Então você ficaria algo do tipo f de xy é igual a x e y mais sei lá, é epsilon seno quadrado de x. Tá. E daí você está falando que não funciona o teorema aí? Não me é intuitivo porque funcionaria. Tá nas condições do teorema, certo? A É, deformação funciona. ela é Lifshitz com constante arbitrariamente pequena, certo? Porque tem epsilon Aham, multiplicando. aham. Só que a parte estranha é o seguinte: que se você pegar a órbita que começa, tipo, por exemplo, que começa no 1, 0, a força ela vai meio que subindo um pouquinho, certo? Ela faz como se fosse uma escadinha, né? Por causa do cosseno quadrado, do seno quadrado, ele fica fazendo o vetor subir pra cima, né? É, você está falando da derivada, né? Teria que ver o que acontece com o fluxo, né? É. Porque, Mas, assim, o fluxo, você não vai conseguir. Esse que você está falando, quando você está colocando funções trigonométricas aí, é um exemplo de situação que muito provavelmente você não consegue calcular o fluxo de fato para conseguir checar isso daí, né? não Você dá não pra fazer consegue a conta expressão do suficiente. fluxo nesse caso. Infelizmente. Não dá. Então, o que você poderia tentar fazer é replicar, agora que a gente já demonstrou o teorema auxiliar, é replicar os argumentos do teorema auxiliar para esse caso específico. Tudo bem? E, né, e tentar ir vendo passo a passo como é que os argumentos aqui estão controlando essa sua função ou esse campo que você está tentando estudar. Isso é excelente, é uma coisa muito boa você replicar os argumentos gerais aqui num caso particular para conseguir entender com mais calma, né? Eu animo vocês a, de fato, tentarem fazer isso daí. Mas assim, é a única possibilidade da gente conseguir entender esse exemplo em particular. Por quê? Porque você não vai ter o fluxo na sua mão para poder comparar de fato o que está acontecendo. Não dá para calcular o fluxo nesse caso. Então, os argumentos são qualitativos. São esses argumentos, né? Via limitações e etc. Então, a minha sugestão é, pega esse exemplo que vocês estão querendo investigar um pouco mais a fundo e tenta replicar o argumento. Ver se todos os passos funcionam de fato e se tem alguma coisa que fica nebulosa. Então, daí a gente poderia discutir, professor, ó, nesse passo aqui está estranho para esse exemplo específico. Daí acho que a gente teria algo um pouco mais palpável para conseguir analisar. Agora, tendo dois campos, né, sendo que um deles a gente não tem nem a possibilidade de tentar calcular o fluxo, porque vão aparecer integrais elípticas e coisas que são mais complicadas do que o próprio campo, na hora que... Dá para calcular a solução, mas aparecem funções especiais aí, quando está envolvendo seno e cosseno, que são integrais elípticas. Tá bem feio. Fica estranho. Mesmo que você tentar fazer uma matemática, uma coisa que você poderia tentar fazer é colocar o campo matemática e pedir para o matemática mostrar o espaço de fase dele e comparar com o campo linear. Daí talvez você conseguiria um pouco mais de intuição, né? Você poderia tentar fazer isso. Então, a gente chegou a fazer isso, só que deu uma coisa engraçada quando a gente foi fazer isso, que é. Como o seu deltinha tem que ser bem pequeno, certo? A gente tem que pegar um fator bem pequeno no cosseno quadrado, certo? Desculpa, eu não entendi a última frase. Para o teorema valer, o deltinha tem que ser arbitrariamente pequeno, certo? Tem que ser arbitrariamente, né? Existe um momento onde todo mundo vale, né? Então, claro, você vai ter que pegar ele pequeno.
Então, quando eu fui fazer uma figura matemática, a gente fez duas figuras separadas. Eu fiz com um fator bem pequeno, acho que, se não me engano, 0,1 seno quadrado, né? Tá. Só que aconteceu uma coisa meio estranha, que foi que a gente faz o gráfico em pequenas escalas e aparece o comportamento que eu tô querendo, mas o gráfico em grandes escalas não aparece. Tem esse problema, né? O problema das aproximações numéricas no matemática. Bom, enfim, a gente pode discutir esse exemplo, se, se vocês sentirem a necessidade, amanhã, né? Tudo bem. No atendimento. A gente pode, inclusive, brincar um pouco com matemática aqui. Mas o meu conselho para vocês seria, tenta reproduzir a demonstração do teorema para esse caso específico, né? Tenta fazer essas estimativas e ver se em algum ponto aparece algo que fica mais nebuloso para esse exemplo específico, né? Então, muito provavelmente, vai dar para entender o exemplo e, melhor ainda, a demonstração. Pode ser? Não, sem problemas. Muitíssimo obrigado, professor. Beleza, Andrei? Bom, então vamos dar continuidade aqui na demonstração do teorema de Hartmann-Grobman utilizando o teorema auxiliar, né? Então, lembrando, o teorema auxiliar, ele vale aí para campos definidos no RD. Tá? Ele vale para campos definidos em todos os lugares e que satisfazem propriedades em todos os lugares. Aqui, a gente vai aplicar o teorema auxiliar, mas lembrem-se que o campo F está definido num aberto U, a princípio, e o resultado me dá, na verdade, a existência de vizinhanças da singularidade e do zero onde a conjugação vale. Tá bom? Ok. Então, para demonstrar o teorema de Hartmann-Grobman, a gente vai utilizar a versão do teorema do valor médio, mas para o caso de funções com valores em RD, né? Então, a gente tem, na verdade, a desigualdade do valor médio. Então, vou enunciar aqui o livro do Elon, aquele pequenininho, Análise do RN, tem esse teorema enunciado lá e demonstrado também, né? Então, seja aí um intervalo, tá? E f uma função diferenciável em i, ok? Então, para a estritamente menor que b em i, a gente tem esse cara aqui, ó, que a norma da diferença das imagens, né? Então, a norma de fb, fb menos f de a, dividido pela diferença, pelo módulo da diferença aqui, né? Dos argumentos, né? Então, dividido por b menos a, é menor ou igual que o sup da derivada da f, né? F', de a mais 1 menos lambda b, ou seja, eu estou variando, estou caminhando no intervalo entre a e b, certo? E calculando a derivada, né? Eu estou variando o lambda aqui, então, esse quociente menor ou igual que o sup dessas derivadas com lambda entre 0 e 1. Tá? Então, a gente consegue essa desigualdade aqui. O teorema, em geral, aparece com esse cara multiplicando aqui desse lado, tá? Mas a gente vai usar dessa forma aqui, porque, na verdade, a gente vai querer uma cota inferior para a derivada da f. A gente vai usar dessa forma. Então, a gente tem esse cara aqui como sendo a desigualdade do valor médio. Então, para demonstrar o teorema de Hartmann-Grobman, a gente pode, sem perda de generalidade, assumir que P igual a zero, né? O que significa dizer que eu posso assumir que P igual a zero sem perda de generalidade? Significa que eu posso fazer uma mudança de coordenada, ou seja, um push forte, né? E conseguir um campo que coincide com o meu campo inicial a menos de uma translação. Tá? Então, a gente pode pegar uma mudança de coordenada aqui, né? Esse sem perda de generalidade, o que a gente está fazendo, de fato, é tomando x e levando ele em x mais p, né? Fazendo essa mudança de coordenada aqui. Então, na coordenada antiga, quando x é p, na coordenada original, x é zero. Tá bom? Então, é isso que eu estou falando. Como a gente está, no final dos contos, querendo conjugação, né? Então eu posso já partir de uma conjugação. Eu pego o meu campo original e conjugo ele com 1,
no qual a singularidade é a origem, ok? Então, a gente vai assumir isso, né? Então, sem perda de generalidade, o P vai ser zero. Preciso fazer isso? Só simplifica um pouco na hora de escrever, não é necessário. Tá? Não precisa, inclusive, da demonstração que a gente vai fazer, não seria necessário fazer essa mudança. É só para simplificar um pouco mais a notação. Tá? Então, eu vou definir A como sendo a diferencial da F em zero, tá? A diferencial do campo em zero, e eu vou tomar a minha própria F, né? A F de x, ela se escreve, né, dessa forma, ela se escreve como sendo AX mais G de x, onde G de x é F de x menos AX, tá? Então, eu escrevo a minha F, a minha função F dessa forma, né? Eu estou somando e subtraindo AX aqui na expressão dela. Então, eu consigo começar a colocar ela nos termos do teorema auxiliar. Ok, e essa função g de x aqui é uma função de classe C1, né? Que é f de x menos a parte linear. Então, vamos lá. Note que g de 0 é igual a f de 0, que é igual a 0. Ok? Só calcular g de 0 aqui. E a diferencial da g em 0 é a diferencial da f em 0 menos a, que é 0 também, porque a é justamente o diferencial da f em 0. Tá? Então, como a minha função g é uma função de classe C1, dado delta positivo, existe R delta, vai ser um raio aqui, maior que 0, tal que o sup das normas da norma da diferencial da g em x para x tomado dentro dessa bolinha aqui, né, do fecho da bolinha centrada em zero com raio R delta, é menor ou igual que delta sobre 3, tá? Então, a diferencial da g é uma função que se anula em zero, então eu posso tomar uma bolinha suficientemente pequena de modo que a norma dessa função aí, ela seja menor ou igual que delta sobre 3, tá? Então, eu estou escolhendo esse R delta aqui e controlando o sup da derivada. Muito bem. Então, a afirmação 1 que eu faço é que, uma vez controlado o supremo da derivada nessa bolinha aqui, eu consigo controlar também as imagens da minha derivada nessa bolinha. Então, a afirmação 1 é que o sup da norma da g, tá, para x pertencente a essa bolinha é menor ou igual agora que delta vezes R delta sobre 3. Tá bom? Então, aqui a derivada é controlada por delta sobre 3 e a própria função vai ser controlada por delta vezes R delta sobre 3. Ok? Então, isso daqui é uma aplicação aqui da desigualdade do valor médio. Né? Então, vamos supor, por absurdo, que existe um x barra dentro dessa bola aqui, tal que a imagem desse x barra é estritamente maior do que eu estou falando que tem que ser menor ou igual. É estritamente maior do que delta R delta sobre 3. E eu vou definir uma função alfa, aqui em 0, 1 até RD, dessa forma aqui, ó. Alfa de lambda é igual a g de lambda vezes x barra. Então, basicamente, o lambda vezes x barra está conectando, né, a origem com o meu x barra, né? Como eu estou trabalhando com uma bola centrada na origem, então todo esse cara aqui, lambda vezes x barra, pertence a essa bola aqui para lambda entre 0 e 1. Ok? Então, estou calculando a g nesse raio aí, né? Variando o argumento nesse raio. Então, observe que alfa de 0 é igual a g de 0, que é igual a 0. Então, dada a desigualdade do valor médio, existe um lambda estrela no fecho, em 0, 1, tá? Por causa desse supremo aqui, encontro um lambda entre 0 e 1, tal que a derivada da alfa em lambda estrela é maior ou igual, então vai ficar alfa de 1 menos alfa de 0 dividido por 1 menos 0. Né? A hora que eu calculo esse cara aqui, a alfa de 1 vai me dar justamente o g de x barra e alfa de 0 é 0. Né? Então, o que eu tenho é que a norma de g de x barra, por hipótese aqui, né,
é maior, estritamente maior que delta vezes R delta sobre 3. Então, dessa forma, eu tenho que o alfa' de lambda estrela é estritamente maior do que delta R delta sobre 3. Vamos tentar obter uma contradição por aqui, né? Então, por outro lado, eu posso calcular a derivada da alfa de fato, né? Então, a alfa' de lambda estrela é igual a diferencial da G aplicado em lambda estrela x barra, vezes, aplicado, né, em x barra. Isso aqui é uma diferencial, né? Então, estou simplesmente aplicando a regra composta aqui, né? Então, vou calcular a norma desse cara aqui. Isso aqui vai ficar menor ou igual que a norma da diferencial da G em lambda estrela de x barra, vezes a norma de x barra. Como x barra é um ponto nessa bola aqui, então esse cara aqui é menor ou igual que a norma da diferencial da G calculada em lambda estrela x barra, vezes, vezes R delta, ok? Que é o raio aqui da bolinha onde o x barra pertence. Então, vamos lá. Então, daqui a gente obtém o quê? Que essa diferencial aqui é maior ou igual que 1 sobre R delta, né? Estou passando R delta para esse lado aqui, desculpa. Vezes a norma de alfa' de lambda estrela, mas a norma de alfa' de lambda estrela é maior, estritamente maior do que delta R delta sobre 3, né? Como eu tenho um R delta dividindo aqui, então esse cara é estritamente maior do que delta sobre 3. O que é um absurdo, porque o lambda estrela x barra está dentro dessa bola aqui. E a gente sabe que o sup dessa diferencial nessa bola é menor ou igual que delta sobre 3. E eu estou encontrando um ponto nessa bola no qual a diferencial é estritamente maior do que delta sobre 3. É uma contradição. Ok? Então, essa desigualdade aqui ela tem que ser satisfeita. Beleza. Então, a gente tem controlado nessa bolinha de raio R delta as normas das diferenciais. A gente tem calculado das diferenciais, da diferencial da G, né? A gente tem controlado também a própria norma da G. E agora eu vou usar essas vizinhanças, onde eu tenho controlado essas coisas, para demonstrar o meu teorema. Então, a gente vai usar uma funçãozinha auxiliar aqui, que é, assim, ela não é a mesma coisa, né? Mas ela faz mais ou menos o mesmo papel daquelas modifiers que a gente, ou funções modificadoras que a gente introduziu no começo do curso, né, para demonstrar um dos teoremas de existência lá. A gente vai introduzir uma função aqui e vou introduzir ela via propriedades, né, e ela vai ter uma função parecida, mas que é para controlar o suporte do meu campo, né? Então, eu vou considerar uma função beta de RD, que é tudo RD. Então, beta de RD até 0,1, de classe C1, satisfazendo o seguinte, ó, beta de x vai ser 1 para todo x dentro da bola de raio R delta sobre 3 e centro 0. Ela vai ser 0 para todo x fora da bola de centro 0 e raio R delta. E eu também quero controlar a diferencial dela. Então, o supremo da diferencial dessa função beta aqui para x pertencente a RD é menor ou igual que 2 dividido por R delta. Então, deixa eu fazer um desenho aqui, só para a gente entender direitinho o que essa função está fazendo. Então, eu vou construir uma função aqui real, tá? Com domínio real. Mas se a gente construir uma função com domínio real, a gente consegue essa função beta aqui simplesmente compondo, sei lá, com a norma ao quadrado, né, de x. Então, aqui a gente tem, vamos colocar mais aqui. Aqui eu tenho menos R delta sobre 3. R delta sobre 3. Aqui eu vou colocar menos, não dá muito nesse caso aqui, né? Menos R delta, que eu vou colocar R delta.
e eu vou traçar um aqui em cima, que é 1. Então, essa função, estou falando o seguinte, né? Então, para x na bola r delta sobre 3, a função vale 1. Então, a gente sobe aqui. E aqui, nesse domínio, a função vale 1. Ok. Daí, fora da bola r delta, a função vale 0. Então, aqui, ó, a função vale 0. Então, observe que para esses pontos aqui, eu já tenho controlado a diferencial da minha função. Ela é 0 aqui, porque é uma função constante. Então, aqui já está controlado. Então, daí ele fala o seguinte, ó, você tem que conectar esse ramo com esse ramo aqui de maneira C1 e que satisfaz essa cota da derivada, tá? Você não pode fazer coisas muito inclinadas. Então, o que eu falo para vocês observarem é que se eu traço uma reta aqui, esse cara aqui não é diferenciado, tá? Então, o professor não colocou, não. Mas se eu traço essa reta aqui, a gente observa o seguinte, que a menos desses pontos aqui, essa inclinação aqui, ela satisfaz essa propriedade aqui, a igualdade dessa propriedade. Porque é justamente a inclinação que eu tenho. Essa distância aqui é R delta sobre 2, tá? Aqui é a mesma coisa. E daí a ideia, para a gente conseguir essa função de classe C1, é fazer uma coisa que a gente chama de suavização de bicos, né? Então, a gente pega esses biquinhos aqui dessa função e aplica uma espécie de regularização. Aqui eu não vou fazer com todos os detalhes, porque não convém. Mas você consegue suavizar esses bicos aqui, tá? De maneira a não quebrar essa desigualdade aqui da derivada. Tá? Então, você consegue, dessa forma assim, uma função real. Não é difícil, a gente consegue, inclusive, buscar esse tipo de função com polinômios, né? Polinômios se a gente for para polinômios de grau 4, a gente já consegue colocar um ramo polinomial de grau 4 aqui, é só um sisteminha de equações, né? Que satisfaz todas essas propriedades aqui. Mas a ideia basicamente é essa, né? Você tem essa função linear aqui, ela satisfaz essa propriedade aqui, quando aí você vem nesses campos aqui, suaviza a função, por exemplo, utilizando um bump function aqui, nesses pontos, né? A gente consegue funções que satisfazem essas propriedades. A gente vai usar essa função para demonstrar o teorema de Hartmann-Grove. Então, vamos lá. Professor, Oi? a distância ali não é 2R delta sobre 3? Isso, é isso aí mesmo. Isso aí. 2R delta sobre 3. Essa diferença aqui, né? Então, a hora que você olha para essa inclinação aqui, né, que você tem um aqui e esse cara aqui, você obtém algo que é menor que esse cara aqui. Então, você consegue suavizar esses bicos aqui, ainda mantendo essa desigualdade. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é você buscar ramos polinomiais aqui, que a partir de grau 4 você já consegue grau 4 ou grau 5, não me lembro direito, você já consegue colocar um ramo aqui que é diferenciável nessas pontas, ou seja, a derivada desses polinômios tem que ser 0 nesses pontos aqui também, e controlar o máximo da função, da derivada da função do polinômio aqui dentro. Beleza. Então, o que a gente faz? Ó, eu vou definir, eu já sei, eu tenho a minha função g definida, né, eu defini ela lá no comecinho, e eu vou definir uma função g barra como sendo esse cara aqui, ó, g barra de x é igual a beta de x vezes a g de x. Ok? Então, eu estou aqui basicamente controlando o suporte
da minha função g, né? Ou seja, onde que ela é diferente de zero, a derivada também. Então, observe o seguinte, ó, que g barra de zero é igual a zero e que g é limitada, né? G é limitada por quê? Porque a minha função g ela é contínua, logo é limitada no compacto, né? Na bola, a gente já limitou ela na bola. E em todos os outros pontos, a gente está anulando a função g, né? Então, a g barra passa a ser uma função limitada que se anula na origem, porque a própria g se anula na origem. Então, o que está faltando para eu demonstrar aqui, a fim de que essa função g barra satisfaça as propriedades do teorema auxiliar, é a condição de Lipschitz. Tá? Então, eu quero verificar que a norma dessa distância aqui, g barra de x menos g barra de y, é menor ou igual que delta vezes x menos y, para todo x e y em RD. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? A diferencial, primeiramente, observe o seguinte, ó, a diferencial da g barra de x, vou calcular essa derivada aqui, ó, utilizando a regra do produto. Né? Então, vai ficar a diferencial da beta de x vezes g de x, mais a mais beta de x vezes a diferencial da g. Desigualdade triangular, eu decomponho, consigo essa decomposição aqui, né? Diferencial da g barra de x é menor ou igual que a diferencial da beta vezes g de x, a norma da g de x, mais a norma da beta vezes a norma da diferencial da g de x. Então, observe o seguinte, ó, esse cara aqui, essa diferencial aqui, ela é zero se x não pertence, ou melhor, se x pertence a RD menos a bola de raio R delta e centro zero, né? Essa diferencial é zero, porque a função é constante nesse domínio, né? E aqui vale a mesma coisa, ó. A beta, ela também vale zero para esse, fora desse domínio aqui, fora da bola de centro zero e raio R delta, né? Então, esse cara aqui, ó, ele é menor ou igual que o sup disso daqui para x pertencente à bola de centro zero e raio R delta, porque fora ela zero. Tá? Então, eu vou calcular o sup desse produto aqui para x nessa bola. E aqui é a mesma coisa. Tá? E aqui acontece que nesse domínio aqui eu tenho boas estimativas para minha função g e para diferencial da minha função g. E para a função beta também, né? Então, aqui, ó, o beta é menor do que 2 sobre R delta. O G é menor que delta da afirmação 1 lá, né? Que delta vezes R delta sobre 3. O beta é 1 e a diferencial da G é delta sobre 3, tá? Então, esse cara aqui é delta. Então, estou demonstrando que a diferencial da G barra de X é menor ou igual que delta para todo X em RD, ok? Isso aqui vale para todo X em RD. Beleza. Mas o que eu quero mostrar mesmo é que essa condição de Lipschitz aqui, né? Então, vamos lá. Dados xy em RD, considere essa função aqui, ó. Gama de 0,1 até RD, definido dessa forma. Então, gama de lambda é G barra de 1 menos lambda vezes y mais lambda vezes x. Então, aqui o que eu estou fazendo, né? A minha função, o meu parâmetro lambda está conectando x, está conectando y a x, né? Então, para lambda igual a 0, eu tenho y, para lambda igual a 1, eu tenho x, né? Como a g barra está definida em todo RD, então esse cara aqui, essa retinha está contida no meu domínio, né? Então, da desigualdade do valor médio, novamente, a gente encontra um lambda estrela entre 0 e 1, tal que a norma de gama linha de lambda estrela vai ser maior ou igual que gama de 1 menos gama de 0 dividido por 1 menos 0. Ok? Então, esse cara é g barra de x menos g barra de y, né? É o gama de 1, g barra de x, menos o gama de 0, que é g barra de y. Tá? Então, eu consigo limitar essa diferença aqui pela derivada da minha função gama em algum ponto, ok?
Então, observe o seguinte, ó, G barra de x menos G barra de y é menor ou igual que gama' de lambda estrela. Vou derivar o gama aqui, né? Então vai ficar a diferencial do gama aplicado nesse ponto aqui, né? 1 menos lambda estrela vezes y mais lambda estrela vezes x, derivada da composta aqui, então isso aqui, estou derivando em lambda, né? Então isso aqui vai ficar, a derivada desse cara em lambda, que vai ficar x menos y. Tá? Vai aparecer o x menos y aqui. Só que isso daqui a gente já demonstrou ser menor do que delta. Tá? Então, esse cara aqui é menor ou igual que delta vezes x menos y. Então, a função g, ela é limitada, a g barra, né? Ela é limitada, se anula na origem e é Lipschitz com constante delta. E observe que esse delta, ele é meio que livre, que a gente pode brincar com ele, né? Porque eu tenho, isso aqui é muito importante, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, dado delta. Dado delta. Dado delta, existe um R delta. Então, eventualmente, se eu diminuo o tamanho do meu delta, eu diminuo o tamanho do meu R delta. Né? Então, o delta está mais ou menos arbitrário aqui. Ele não é um parâmetro do sistema. Ele é um parâmetro que está controlando vizinhanças. Então, eventualmente, eu posso diminuir esse delta, eu diminuo as vizinhanças até que tudo esteja nas hipóteses do meu teorema auxiliar. Ok. Então, dado definido a G satisfazendo essas propriedades, a gente vai considerar esse campo aqui, ó, F barra de X, como sendo o AX mais o G barra de X. Né? Então, se eu tomo uma vizinhança V, o V, como sendo uma bolinha de centro no zero e raio epsilon, com epsilon menor do que R delta sobre 3 e suficientemente pequeno, né? Posso diminuir mais ainda, então eu tenho que a restrição da F em V é igual à restrição da F barra em V também. Tá? Então, F e F barra coincidem numa vizinhança do zero. Né? É o mesmo campo numa vizinhança do zero. Então, nessa vizinhança, o espaço de fase, o fluxo da composição em órbitas, né, coincide também, no mesmo campo, nessa vizinhança. Na hora que eu restringo o campo nessas vizinhanças aqui, eles coincidem. Então, estudar um ou estudar outro nessa vizinhança V é a mesma coisa. Então, uma vez que F barra satisfaz todas as hipóteses do teorema auxiliar, podemos tomar delta suficientemente pequeno, de modo que, né, para cada x em R, a trajetória ft, foi uma trajetória de F barra, não estou falando do F barra restrito a V ainda. Hein? Então, a trajetória de F barra t x está definido para todo o t real, tá? Isso não é verdade para o f, não necessariamente, mas para o f barra é verdade. E existe um homomorfismo h barra, tal que f barra t de h barra x é igual a h barra de atx para todo x em rd e t em r. Né? Então, eu consigo conjugar o f barra com o meu campo linear. Ok. Isso em todo o RD. Agora a gente vai ver o que acontece na vizinhança. Né? Então eu vou tomar W como sendo H barra menos 1 de V. É um homeomorfismo, eu posso fazer isso. Né? Então, W, H barra de menos 1 de V, W vai ser uma vizinhança do zero também. E eu vou definir H agora como sendo a restrição de H barra em W. Tá? Vai ser um homeomorfismo que sai de W e chega em V. Né? Então, para cada x em W, né, eu vou tomar Jx justamente o que está lá no enunciado, né? O intervalo maximal da trajetória do campo linear restrito a WJ. Em outras palavras, né, o campo linear está definido em todo RD. Então, pega um ponto de W, existe um intervalo no qual essa trajetória que está definida em todo RD permanece dentro de W. Então, é esse intervalo Jx. Tá? Então, a gente nota o seguinte, né, que é o que eu acabei de falar. E a Tx pertence a W, né, para todo T, né, que eu não coloquei, mas isso aqui, para todo T pertencente a Jx,
Eu coloquei aqui na frente, né? E, portanto, o H de E até X pertence a V, né? Para todo X em W, né? E T em J de X. Só que esse cara aqui, ele pertence a V, que é o domínio no qual o F barra coincide com F, ou seja, as trajetórias ali coincidem. O espaço de fase é o mesmo, as órbitas são as mesmas. Então, o H de E a T pertence a V, mas eu sei que o H nesse espaço é igual ao H barra, por causa da restrição, e o que a gente obtém aqui é que H de E até X é igual a F barra T de H de X, que vai ser de H barra de X, que vai ser o próprio H de X. Então, o que eu estou concluindo aqui é que FT H de X é igual a F barra T H de X, que é igual a H de E até X, para todo X em W e T em J de X. Então, aqui a gente conclui a demonstração do teorema de Hartmann-Grobner. Então, o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é falar o seguinte, olha, se eu tenho um campo vetorial, e esse campo vetorial tem uma singularidade que ela é hiperbólica, então eu consigo entender o comportamento desse campo vetorial olhando para o comportamento do campo linear, onde a matriz que define o campo linear é a diferencial do meu campo na minha singularidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a parte linear, né, para o campo linear, a gente já tem o quê? A gente tem os espaços estável e instável. Né? A gente consegue carregar esses espaços estável e instável pelo homeomorfismo para conjuntos estável, que a gente vai definir isso na próxima aula, para conjuntos estável e conjuntos instável do meu campo. Né? Então, se o campo linear ele satisfaz algo desse tipo aqui, vamos desenhar um clássico nosso, né? Ele satisfaz alguma coisa desse tipo aqui, né? Então eu tenho os espaços estável e instável aqui, né? Então essa estrutura é carregada também para o campo não linear. Né? Não serão mais espaços vetoriais, eventualmente, né? Podem ser, mas não necessariamente. Né? Mas a gente consegue mapear, né? Vamos conseguir mapear o espaço instável, por exemplo, né? Uma variedade, que a gente vai chamar variedade estável, e o espaço instável numa outra variedade, né? Que satisfaz as mesmas propriedades. Aqui é o estável, né? Satisfaz as mesmas propriedades. Então, você consegue começar a esboçar e entender, né, o comportamento aí do seu retrato de fase, olhando para o linearizado. Né? Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer aqui, eu vou discutir mais uma coisa com vocês, mas na próxima aula, a gente vai conseguir melhorar, né, quando você está lá no cálculo 3, quando você vai esboçar os retratos de fase, né, então você sempre coloca como se fosse do linear mesmo. Né? Então, na próxima aula, a gente vai introduzir os teoremas da variedade estável e instável, não vou demonstrar, mas a gente vai discutir eles, que vai permitir que a gente consiga melhorar um pouco o desenho dessa curva. Né? Eu vou conseguir falar coisas sobre a derivada dessa curva, a gente consegue melhorar um pouco a aproximação, o esboço do retrato de fase que a gente faz dos nossos campos. Né? Então, enfim, então isso é coisa para a próxima aula. Mas o importante é que, próximo de singularidades hiperbólicas, a estrutura, a dinâmica do meu campo vetorial é parecida, se comporta da mesma forma como a dinâmica do meu campo linear. Né? Então, essas propriedades de que existem variedades onde as órbitas elas ficam limitadas, existem variedades para tempo futuro onde as órbitas ficam ilimitadas para o tempo futuro, né? Então, essas propriedades você consegue carregar do campo linear para o campo não linear. Como o campo linear é algo que a gente consegue fazer conta, a gente tem as exponenciais de matriz, a gente consegue as soluções, então você consegue boas informações dos campos não lineares olhando para o seu linear, para o campo linear. Então,
Eu vou comentar agora uma versão do teorema de Hartmann-Grobman para difiomorfismos. Tá? Eu não vou demonstrar, a demonstração é bastante parecida. Tem a demonstração nos livros, aí, acho que da Cláudia Valls não tem, mas no livro do Sotomayor certamente tem. E em alguns lugares, o que o pessoal faz é demonstra o Hartmann-Grobman para difiomorfismos e aplica o Hartmann-Grobman para difiomorfismos para demonstrar a versão para campos. Aqui eu vou comentar o Hartmann-Grobman para difiomorfismos. Então, primeira coisa, eu já comentei algo de dinâmica discreta com vocês, mas só para recuperar, para ficar próximo aqui da nossa cabeça. Né? Então, quando a gente tem um difiomorfismo, né, F, por exemplo, de U em U, eu estou falando difio, mas só porque ali na frente eu vou querer calcular diferencial. Mas aqui, para essa dinâmica discreta, não precisa ser difio, tá? Pode ser homeomorfismo também. Então, esse cara aqui, né, um difiomorfismo, definido em U, ele gera uma órbita também. A gente já discutiu isso, né? Então, a gente pode pensar, desculpa, órbita não, gera um fluxo, né? A gente pode pensar num fluxo dessa forma aqui, né, um Z cartesiano U em U. No caso de campo, o grupo que eu utilizo aqui para definir a ação é os reais, por isso a gente chama de fluxo contínuo. Aqui no fluxo discreto, a gente usa os inteiros, né? Então, a gente associa um nx aqui às iteradas do meu difiomorfismo. Então, Fn de x, né? Então, dado um ponto em U, ao invés de eu caminhar num tempo contínuo aqui com o meu f de t, eu caminho num tempo discreto com as iteradas. Né? Então, a gente tem Fn de x. Né? Então, a f de x vem para cá, f2 de x vem para cá, f3 e assim por diante. Então, isso também define um fluxo e, enfim, tem muito estudo sobre isso também. Isso aqui são sistemas de então, esses caras aqui, o discreto, né, são chamados de sistemas dinâmicos discretos. Né? Em contraste com o caso quando a gente tem um R aqui ao invés dos inteiros. Né? Quando tem um R, são sistemas dinâmicos contínuos. Tá? Então, exemplos, né? Vamos dar 2 exemplos aqui. Partindo do campo, né? Se a gente tem f de t, x como sendo um fluxo contínuo, a gente pode definir, por exemplo, a f de x como sendo f1 de t. Tá? Então, esse cara aqui, deixa eu apagar aqui. Esse cara aqui ele é chamado de time one map. Né? Então, tem mapa de tempo 1. Poderia ser qualquer outro tempo, tá? Mas um tempo fixo aqui. Então, esse cara aqui, ele é por exemplo, a discretização, né? Discretização do fluxo contínuo. Isso aqui é um tipo de mapa, né, de difomorfismo que o pessoal estuda em sistemas dinâmicos discretos que são provenientes de sistemas dinâmicos contínuos. Você pode discretizar o seu fluxo contínuo e estudar um fluxo discreto associado, tá bom? Esse tempo aqui eu estou colocando 1, mas pode ser um tempo bom, fixo aí, que te dê alguma característica do seu campo aí, ou do seu fluxo que você está interessado, né? Um outro exemplo, que a gente também já estudou aqui bastante no curso, é o mapa de Poincaré, né? Então, se gama P é órbita periódica, de F, do campo F, né? Então, a gente pode definir aqui a sucessão de Poincaré, né? E trabalhar com um mapa de Poincaré. Então, esse cara é um outro tipo de difomorfismo que aparece bastante aí no estudo
de campos vetoriais, né? No estudo de sistemas dinâmicos contínuos, então, por muitas vezes você associa a sistemas dinâmicos contínuos, sistemas dinâmicos discretos para estudar órbitas periódicas. E esse tipo de diffeomorfismo que fornece para a gente o comportamento local das órbitas periódicas. E a gente já vai voltar nesse tema bem rapidinho, só para comentar. Então, eu tenho meu mapa de Poincaré, definindo uma seção, essa órbita é a tratora, né, a gente consegue verificar se é a tratora, se o mapa de Poincaré converge, por exemplo, as iteradas do mapa de Poincaré, né, eu estou sempre falando de iteradas, porque é o tempo que ele demora para voltar na seção, né, se essas iteradas elas convergem, por exemplo, para o P, para o seu ponto fixo. Né. Isso no plano, né? No caso do espaço, as seções tem mais dimensão, então ali também vai existir variedades estáveis, os espaços estáveis, variedades estáveis, e você também consegue caracterizar de forma bastante similar ao que a gente fez aqui no caso de campos, né, próximos de singularidades, o que acontece para diffeomorfismos próximos de pontos fixos. É justamente isso que a gente vai comentar, né? Então, dado um diffeomorfismo aqui definido em U, isso aqui vai ser um diffeomorfismo C1, a gente fala que P é um ponto fixo, né? Se f de P é igual a P. Então, isso aqui já está claro para a gente. Aqui eu estou tomando um diffeomorfismo sobre a imagem dele, tá? Não faz a menor diferença isso daqui, eu poderia fixar o V aqui já. Então, no caso de diffeomorfismo, a gente vai definir hiperbolicidade não mais para singularidades do tipo f de P igual a zero, mas para pontos fixos, né? Então, a gente vai dizer que um ponto fixo é hiperbólico se todos os autovalores da diferencial dessa função em P possuem um módulo diferente de zero. Né? Então, é diferente do caso de campos vetoriais. Nesse contexto de diffeomorfismo, as matrizes que são chamadas de hiperbólicas, quando você só está trabalhando com o sistema dinâmico discreto, são justamente as matrizes que têm todos os seus autovalores com módulo diferente de 1. Então, quando eu estava introduzindo singularidade hiperbólica, eu falei, ó, toma cuidado, que dependendo da referência, utiliza conceitos distintos. É por causa disso, tá? Porque no caso de diffeomorfismo, você está preocupado com um ponto fixo hiperbólico, e um ponto fixo é hiperbólico se os autovalores da diferencial aqui do seu mapa tem módulo, todos têm módulo diferente de 1. Tá? Então, por exemplo, no caso do mapa de tempo 1, só fazendo uma ponte aqui, né? Então, se P é singularidade de F, então P é ponto fixo do mapa f de x igual a f1 de x, né? Ou qualquer outro tempo que você colocar aqui. Ele satisfaz justamente isso, né? F de P vai ser igual a P. Ok? E aqui a gente consegue também calcular a diferencial desse mapa aqui, né? O que é a diferencial da f de P? A diferencial da f de P é a diferencial do fluxo. Diferencial de F1 de P. Como P é singularidade e o F T é fluxo, a gente sabe como calcular essa diferencial aqui, tem inclusive um exercício da lista 2, né? Essa diferencial aqui é a exponencial da diferencial do campo aplicado em P. Então, a gente consegue investigar a hiperbolicidade dos pontos fixos dos mapas aqui, do mapa de tempo 1, através também da diferencial do campo. Né? Então, a gente consegue fazer essa análise. Né? Então, será que P, ponto fixo hiperbólico, implica que, desculpa, P, singularidade hiperbólica de F, será que implica que P é ponto fixo hiperbólico desse mapa de tempo 1? Né? Então, esse tipo de pergunta dá para ser investigada aqui
por meio dessa relação, né? E também, de maneira análoga, a gente tem um mapa de Poincaré, né? E o mapa de Poincaré, de uma gama P, a gente tem que o π de P é igual a P, né? Ou seja, o ponto base onde a gente está tomando a seção transversal para construir o mapa de Poincaré é um ponto fixo do mapa de Poincaré, é um ponto fixo dessa função aqui, né? E a gente viu que em R2, por exemplo, a diferencial desse mapa aqui, calculado nesse ponto, é dado como a exponencial da integral de 0 a t, onde esse t aqui é o período da órbita periódica, tá? Do traço da diferencial da alfa calculado na órbita periódica, gama p de t. Então, novamente, aqui a gente consegue estudar a hiperbolicidade desse mapa partindo de informações do campo, né? Então, novamente, lembra quando a gente discutiu a estabilidade da órbita periódica, a gente tinha informações se era estável ou instável, dependendo se essa diferencial aqui era maior do que 1, né? Isso aqui é sempre positivo, a gente já viu. Se era maior do que 1 ou menor do que 1, ou seja, a gente tinha caracterizado a estabilidade da órbita periódica no caso de órbitas periódicas, cujo ponto fixo aqui do mapa de Poincaré era hiperbólico. E, de fato, uma órbita periódica era chamada de hiperbólica se o ponto fixo do mapa de Poincaré, que está associado a essa órbita periódica, for hiperbólica no sentido de mapa. Tá? Então, essas coisas, elas todas se conectam aí quando você está trabalhando com fluxo discreto e fluxo contínuo. Tá? Então, o teorema de Hartmann-Grobner para isomorfismo tem mais ou menos o mesmo enunciado no caso para campos, só que a gente não tem que se preocupar com o tempo aqui, ó. Eu falo o seguinte, seja U um aberto, F de RD um difeomorfismo C1 sobre a sua imagem, e P um ponto fixo hiperbólico de F. Então, novamente, existem vizinhanças V contida em U de P, e W contida em RD de 0, e um homeomorfismo H de V em W, tal que H composto com F de X é igual a diferencial da F em P, composta, né, mas aplicada em H de X para todo X em V. Né? Então, aqui, basicamente, o que a gente está conseguindo fazer é escrever a nossa função F de X aqui como sendo, em termos da diferencial, né, H menos 1 composto, né, com a diferencial da F em P, estou colocando composto porque eu estou entendendo essa diferencial como sendo uma aplicação linear, tá? Composto com H de X. Né? A gente consegue caracterizar o meu mapa F a menos de um homeomorfismo, esse mapa é a própria diferencial, né? Mas aí vocês podem perguntar, mas no caso de mapa, eu estou interessado com as iteradas. O que acontece com as iteradas, né? Tipo no fluxo, né? O fluxo, eu não estou interessado no F0, por exemplo, de um ponto, não. Eu quero o FT de algum ponto, como se comporta a órbita, né? Então aqui a gente tem a mesma coisa, só que utilizando essa igualdade aqui, a gente consegue estender essa igualdade para qualquer uma das iteradas, né? Então, por exemplo, a F2 de X, ela vai ser igual a H menos 1, bola DFP, bola H, bola H menos 1, bola DFP, bola H de X, né? Então, esses caras aqui se cancelam, o que a gente obtém é H menos 1, bola DFP ao quadrado, bola H de X, né? Então, por indução, a gente conclui esse cara aqui. P menos 1, bola diferencial da F em P, N, bola H. Okay? Então, a gente consegue também caracterizar essas iteradas aqui pelas iteradas da matriz, via multiplicação de matriz. Né? Então, para eu descobrir o que está acontecendo com um ponto aqui, né, basta eu iterar, calcular a imagem desse ponto por H, itero
por N, né, se ele vai para infinito, se ele vai para a origem, etc. E volto com H-1, eu descubro o que está acontecendo aqui com a iterada do mapa original. Né? Então, por exemplo, no caso de órbitas periódicas e mapas de Poincaré, né, se a gente tem uma órbita periódica aqui, vou colocar ela no espaço, a gente tem a seção aqui. Aqui está o ponto fixo, né? Se essa órbita periódica é se o ponto fixo, né, ou a órbita periódica for hiperbólico, né, então eu posso vir aqui e estudar a parte linear, né, a diferencial da f de p. E a diferencial da f de p, só para entender o comportamento, agora eu quero esboçar não o retrato de fase, mas eu quero esboçar as iteradas desse meu mapa, né? Então, eu posso olhar para essa matriz aqui e, estudando autovalores e autovetores dessa matriz, eu posso identificar qual que é a dinâmica das iteradas dessa matriz. Né? Então, eu posso encontrar, por exemplo, espaços estável e instável também, né? No qual esse mapa se comporta dessa forma. Né? Então, pega esse ponto aqui, a próxima iterada dessa matriz me traz para cá, a próxima iterada me traz para cá, e eu vou convergindo para o meu ponto fixo, né? Que seria o análogo ao espaço estável. Pego um ponto aqui, aplico a iterada, eu vou me afastando do ponto fixo. E para qualquer outro ponto, esse mapa pode fazer coisas desse tipo aqui. A gente meio que repete, né, essas análises agora para o mapa de Poincaré, olhando não para o fluxo ou para a exponencial da matriz, mas olhando simplesmente para as iterações, né, para as iteradas dessa matriz. A gente consegue recuperar esses resultados. E são esses resultados que me dão completamente a caracterização do comportamento local em torno de órbitas periódicas. Porque uma vez caracterizado o que está acontecendo com esses mapas de Poincaré, eu caracterizo o que está acontecendo com as órbitas no entorno da minha órbita periódica, próxima da minha órbita periódica, né? Então, dado um ponto aqui, eu sei que a hora que eu dou uma volta aqui, eu volto para alguém mais próximo aqui, mais perto do meu ponto fixo, e assim por diante, né? E aqui a mesma coisa, por um ponto aqui, as iteradas elas fogem, né? Elas divergem, né? Então, é isso que está acontecendo. Eu volto para essa variedade, e assim por diante. Né? Então, eu consigo aplicar essa teoria também para caracterizar o comportamento local no entorno das minhas órbitas periódicas, caracterizar via conjugação mesmo. Não conjugação do campo, mas agora conjugação do mapa de Poincaré, utilizando a versão do teorema de Hartmann-Grobman para difiomorfismos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Amanhã eu vou estar no atendimento. Se alguém tiver alguma dúvida para fazer, para tirar agora, pode tirar. Professor. Oi, Robson. Eu tenho duas dúvidas, mas eu acho que são rápidas, assim. Pode falar. É porque você explicou que você pode ir iterando o mapa de Poincaré e ele pode ir sumindo, assim, né? Tipo assim, a função... Mas você só garante o primeiro retorno, né? Como que você vai garantir os outros retornos, assim? Por exemplo, quando você pega essa setinha que está indo para fora, assim, da órbita periódica. Eu não consigo garantir que vai para fora, né? Eu só consigo garantir o primeiro retorno, né? O primeiro retorno. Não, mas é só o primeiro retorno mesmo que você consegue garantir. A questão é que se o primeiro... Suponha que você demonstra que o primeiro retorno diverge. Uhum. Ora, a órbita está divergindo também. Porque o que é a órbita? O que é o primeiro retorno, né? A hora que você itera o primeiro retorno. Ah, sim, mas aí eu vou aplicar o mapa de Poincaré de novo, né? Não, de novo, exatamente. Isso que eu tô desenhando aqui não é a órbita. Cuidado. Uhum. A dinâmica aqui ela é discreta, tá? Ah, tá. Então você vai aplicar várias vezes nesses pontos, né? Aqui, aplico o π. Ele vem parar aqui. A única coisa que eu estou desenhando são curvas invariantes nesse mapa. Ou seja, eu estou identificando aqui. Eu estou sendo super sem formalismo aqui, tá? Isso aqui tudo Não, sim, mas só para entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, estou indicando a direção onde o primeiro retorno está indo. Ele não se desenha continuamente assim, tá? Então, peguei um ponto aqui, ele vem para esse lado, seguindo a setinha. Se eu aplico o primeiro retorno de novo,
não existe a possibilidade dele voltar para cá, nesse desenho que eu estou fazendo. Ele Certo. vai para frente. Né? Ah, entendi. Ou seja, onde são curvas, né, regiões invariantes pelo meu mapa, ou seja, a hora que eu itero meu mapa, ele não sai dessa curva aqui, e no sentido onde esse mapa está caminhando, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Aqui é a mesma coisa, ó, pego um pontinho aqui, aplico uma vez meu mapa, venho para cá. Aplico outra vez, venho para cá. Aplico outra vez e vou caminhando. Então, é isso que eu estou querendo dizer. De fato, o desenho pode confundir um pouquinho. Mas é um desenho meio que clássico, quando você tem sistemas dinâmicos discretos. Você desenha não a órbita do seu mapa, mas você desenha mesmo meio que a curva que comporta a sua órbita, né? Então, Entendi. curvas invariantes para o seu mapa. Então, você pega qualquer ponto dessa curva, é levado de novo num ponto dessa curva. É isso que eu estou desenhando aqui. Então, basicamente, se a gente volta, né? O que acontece aqui desse ponto para esse ponto? Então, a hora que eu... Agora estou desenhando o fluxo. Eu dei uma volta, opa, caí aqui, nesse ponto. Dou outra volta aqui, cai no outro ponto que eu desenhei aqui. Né? E cai nesse ponto aqui. Só que isso tudo é caracterizado pelo próprio mapa de Poincaré, né? Só olhar as iteradas. Ah, beleza. E a outra dúvida é só para entender essa coisa de ser ponto fixo hiperbólico e a questão do por que é tão importante o alto valor ter norma diferente de 1, né? Porque é tão importante o alto valor ter norma diferente de 1. Isso. Tá. Não, então, basicamente, está associado ao alto valor, por exemplo, ter parte real diferente de 0, né? Quando você tem, no caso de campos, quando você tem alto valor com parte real diferente de 0, fica bem definido o quê? Aquelas variedades estável e instável, que são caracterizadas pela exponencial de AT vezes o ponto. Então, vamos voltar um pouquinho na aula 20, né? Professor, eu tô ouvindo, vou desligar só porque tá com um pouco de barulho aqui, para não atrapalhar. Mas eu tô ouvindo. Tá, perfeito. Então, ó, a gente consegue garantir a existência desses espaços estável e instável no caso no caso de fluxo, né? No caso de fluxo, né? Sempre que a matriz, essa matriz A, tem todos os autovalores com parte real diferente de 0, né? Então, no caso de fluxo, essas variedades estável e instável elas ficam bem definidas nessa situação. Por quê? Eu quero descobrir quais são todos os pontos x, tal que EATX converge para 0 quando t vai para infinito, ou EATX converge para 0 quando t vai para menos infinito. Né? Então, eu preciso dessa propriedade para caracterizar ES e EU no caso de fluxo. Preciso de alto valor com parte real diferente de 0. Esses espaços estável e instável, eles podem ser definidos também no caso de mapa. Né? Então, no caso de mapa, a definição é essa aqui, ó. Tal que A elevado a N vezes X vai para 0 quando T vai para mais infinito, e EU, no caso de... Isso aqui, ó, cuidado, hein? Então, isso daqui é fluxo, fica definido dessa forma, e aqui, diff. Melhor explicar, contínuo e discreto, né? Contínuo e discreto. Contínuo e discreto. Então, para estudar os sistemas dinâmicos discretos, eu preciso definir também esses espaços estável e instável. Mas a propriedade sobre a matriz que define bem esses espaços e faz com que o meu espaço-ambiente seja a decomposição em soma direta de ES e EU é outra. Não pode ser mais que os autovalores têm parte real diferente de 0, porque eu não estou interessado mais nesse comportamento aqui. Entendi. Esse comportamento das iteradas. E, por exemplo, se uma função, se uma matriz ela tem um alto valor com módulo 1, né, por exemplo, um alto valor complexo, você poderia ter um S1 invariante, né, onde a hora que você vai aplicando a sua matriz, você vai andando nesse S1. Então, você perde esse comportamento de todo mundo ir para 0, para tempo mais infinito, ou todo mundo vai para 0
um tempo indo para menos infinito, né? Poderia acontecer casos no qual a órbita ficaria restrita ao S1, né? Que basicamente seria uma rotação. Né? Ah, entendi. Poderia ser dela ficar presa na variedade, né? Exatamente. Poderia. Então, aqui, se a sua matriz ela tem alto valor igual a 1, ou não é sempre que acontece, tá? Mas se ela poderia ter um alto valor, poderia ser uma matriz do tipo 0, 0, menos 1, não, o 0, 1, menos 1, 0. Os autovalores dessa matriz é mais ou menos I, né? Módulo igual a 1. Essa matriz tem um problema na hora de você definir esses espaços estável e instável. Você não consegue definir eles de maneira a que o R2 seja a soma direta do espaço estável e instável. Não dá certo. Porque a hora que você itera qualquer ponto do seu espaço, fica restrito a essas bolinhas aqui, né? Então, não tem ninguém cujas iteradas tendem Tende a zero, né? Então, ambos os espaços aqui seriam vazios. Você não conseguiria nunca decompor o seu espaço R2 como soma direta de ES e U. Então, qual é a propriedade que vai garantir que você consiga essa decomposição? É o fato da matriz A ter todos os seus autovalores com norma diferente de 1. Tá? Então, ela vem dessa necessidade de você conseguir caracterizar os espaços estável e instável de matrizes no caso de iteradas, né? Aqui você tem as iteradas, que é diferente no caso da exponencial, né? Então, a propriedade que define, que te dá essa decomposição no caso da exponencial de uma matriz, é outra, né? É a parte real dos autovalores. No caso das iteradas, é o módulo dos autovalores ser diferente de 1. Ah, sim. Claro. Ô, professor, ficou muito claro. Perfeito agora. Beleza. Obrigado, hein? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? É só um comentário. É muito provável que a gente finalize o conteúdo da disciplina já na quarta-feira, tá? Que já é um conteúdo um pouco que é extra, assim, da ementa, que é a parte de variedades invariantes, teorema da variedade estável e instável, que é mais comentários e discussões para a gente poder fazer alguns exemplos mais interessantes. Eu vou falar também do teorema da variedade central, que é um pouco mais fora da disciplina. Mas a gente vai finalizar provavelmente na quarta-feira. Se não der finalizar na quarta-feira, na segunda-feira que vem, provavelmente a gente finalize. E daí vocês têm aí uma semana antes da prova, tá bom? Pessoal, mais algum comentário, dúvidas? Se não, a gente se vê ou amanhã ou na quarta-feira. Beleza? Até mais e bom dia para vocês. Bom dia, professor. Tchau. Tchau, tchau.